Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Nós estamos numa caminhada, numa jornada, já para fazer aí alusão ao tema que nós vamos meditar nessa noite, a jornada da salvação, no Salmo de número 68. E nós estamos numa caminhada nos Salmos e hoje então nós chegamos ao Salmo de número 68. E o tema que nós vamos meditar é esse tema, a jornada da salvação, a jornada da salvação. Quero convidar você então para abrir a sua Bíblia, lá no Salmo de número 68. Nós vamos fazer a leitura inicialmente só até o verso 6, mas nós vamos meditar em todo o texto bíblico que vai lá até o verso 35. Então, Salmo de número 68, do verso 1 até o verso 6, diz assim a palavra do Senhor. Desperta-te, ó Deus, e dispersa teus inimigos. Fuja de ti todos os que te odeiam. Sopra-os para longe como fumaça e derrete-os como cera no fogo. Que os perversos sejam destruídos na presença de Deus. Que os justos, porém, se alegrem, exultem na presença de Deus e sejam cheios de alegria. Cantem louvores a Deus e ao seu nome exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens. Seu nome é Senhor. Alegrem-se em sua presença. Pai de órfãos, defensor das viúvas, esse é Deus, cuja habitação é santa. Deus dá uma família aos que vivem sós. Liberta os presos e os faz prosperar. Os rebeldes, porém, ele faz morar em terra árida. Vamos orar. Pai, obrigado pela oportunidade que temos de meditar na Tua palavra, de colocar o nosso coração diante de Ti. Obrigado a Deus porque o Senhor fez com que essa palavra chegasse até nós hoje, para alcançar os nossos corações, e nós somos gratos por isso, ó Pai. Pela Tua graça e pela Tua misericórdia, eu peço ao Senhor que o Senhor me use como Teu instrumento na proclamação da Tua palavra, a oração que fazemos a Ti em nome de Jesus. Amém. Eu esqueci de dar um recado, eu não estou usando a versão NVI que eu costumo usar, eu estou usando a versão NVT, nova versão transformadora, e faço isso porque nesse texto em especial, essa tradução ela trouxe uma linguagem que eu acho que é mais fácil de entender, mais fácil de compreensão. Então vamos lá. Primeiro eu queria trazer o contexto desse salmo para nós. Ele é um salmo escrito pelo rei Davi, ele é um salmo escrito antes do cativeiro babilônico, por óbvio, porque esse foi escrito pelo rei Davi, e ele foi composto por uma ocasião onde a arca estava saindo de um lugar para chegar então a Jerusalém. E o que está acontecendo aqui é uma grande celebração e peregrinação da arca, saindo de um lugar e indo até Jerusalém, ou até o Monte Sião. Esse salmo fala dos triunfos do passado e aponta para os triunfos do futuro, as vitórias que se deram no passado e as vitórias que certamente acontecerão no futuro. Então, esse contexto é muito importante para que a gente possa compreender esse salmo, porque ele é dividido em duas partes, ou melhor, em três partes. Uma primeira parte inicial, do verso 1 ao 6, que é o que nós acabamos de ler, anunciando o salmo em si. Depois até o verso 19, falando dos triunfos do passado. E depois, a partir do verso 20, falando dos triunfos do futuro. E é isso que nós vamos ver aqui e ver como isso impacta as nossas vidas. Então vamos lá. Primeira coisa que esse salmo diz é o seguinte: exaltem aquele que cavalga sobre as águas. Olha só. Levanta-te, ó Deus, e dispersa os teus inimigos, fuja de ti todos os que te odeiam. Sopra-os para longe como fumaça e derrete-os como cera no fogo. Que os perversos sejam destruídos na presença de Deus. Que os justos, porém, se alegrem, exultem na presença de Deus e sejam cheios de alegria. Cantem louvores a Deus ao seu nome, exaltem aquele que cavalga entre as nuvens. Seu nome é Senhor, alegrem-se em sua presença. Então imagine a seguinte imagem. As pessoas resgataram a Arca da Aliança e estão levando a Sião. Haverá uma grande procissão, uma grande peregrinação. O povo está ao redor da arca, a representação da presença de Deus no meio do povo de Deus. E a imagem aqui de levanta-te, ó Deus, é a imagem da própria arca se levantando e indo então nessa peregrinação. E diante dessa presença de Deus e desse caminho até o lugar onde Deus escolheu, que é o Monte Sião, eles estão percebendo duas coisas. Primeiro, os inimigos vão morrer de medo do nosso Deus.
Os inimigos, eles vão se apavorar, porque quando Deus se levantar, ele vai derreter os inimigos como se fosse uma cera jogada ao fogo. E por outro lado, aqueles que estão com Deus em peregrinação, eles se levantam também. Aqui a palavra exaltar, eu já quero trazer o comentário de Spurgeon sobre isso, tem essa conotação. Olha só o que diz aí o comentário. Não é exaltar a Deus no sentido de louvá-lo, é para preparar o caminho diante dele, como alguém que marcha à frente dos seus exércitos ou como um líder de suas hostes. A alusão é a de Deus passando diante do seu povo na marcha sobre a terra prometida. E a chamada é para preparar o caminho à sua frente, isso é, remover todas as obstruções do seu caminho e tornar a estrada lisa e nivelada. Então, é estar preparado para o caminho que vai vir a seguir. Essa é a imagem do exaltar. É claro que isso também é feito regado de louvores, que diz o verso 4, cantem louvores a Deus o seu nome, e também de alegria, seu nome é o Senhor, alegrem-se em sua presença. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Bom, o que tem a ver é que aqui está contando uma jornada, onde está acontecendo algo muito concreto, a saída da arca em direção ao lugar que tinha que ir. E o que acontece é que a nossa vida é uma jornada, a nossa vida é uma caminhada. Nós saímos de um lugar e estamos indo para outro, ou melhor, nós nascemos e estamos indo em direção à morte. Essa é a realidade da nossa vida. Agora, há duas maneiras, pelo menos, de você trilhar essa caminhada, de você fazer essa caminhada. Uma é na perspectiva de que Deus está presente, de que Deus se faz presente, de que Deus é presente. E se é assim, você vai fazer essa caminhada preparando o caminho para a passagem de Deus. E aqui eu acho essa linguagem muito interessante, porque a gente poderia simplesmente dizer assim, mas não é Deus quem faz isso? Não, somos nós quem fazemos isso. Somos nós quem nos preparamos, somos nós que nos levantamos, nós que exaltamos a Deus com as nossas vidas. E por outro lado, os inimigos vão fugir da presença de Deus. Nós encaramos a vida com uma certa tranquilidade, com um certo regozijo, com uma certa paz de espírito. Apesar do que o próprio texto vai apontar que nem sempre a gente de fato está lidando com essa paz. Mas olha só o que diz o verso 5. Pai dos órfãos, defensor das viúvas, esse é Deus, cuja habitação é santa. Deus dá uma família aos que vivem sós, liberta os presos e os faz prosperar, os rebeldes, porém, ele faz morar em terra árida. E aqui ele faz uma descrição de como Deus vai tratar as pessoas. Então preste atenção, ele vai tratar as pessoas da seguinte forma: aqueles que não têm pais, aqueles que são órfãos, aqueles que não têm origem, eles vão se encontrar em Deus porque eles serão adotados pelo Senhor. Aqueles que são desamparados, que é a figura da viúva, que a viúva era alguém que, se ela não tinha marido, ela não tinha direito à terra, ela não tinha direito à produção, ela era alguém desamparada, pelo menos nesse contexto histórico. Mas Deus está falando, eu vou ser o amparo, eu vou ser o sustento, eu vou ser o defensor dessa pessoa. E a habitação de Deus é santa. Então ele vai juntar aqueles que não têm família, terão uma família, aqueles que não têm liberdade, terão liberdade, aqueles que são perseguidos serão livres. No entanto, os rebeldes, aqueles que têm o seu coração revoltado, aqueles que não têm um coração contrito, mas um coração duro, orgulhoso, presunçoso, esses não. Esses irão morar numa terra árida. Perceba o contraste aqui, aqueles que estão peregrinando com o Senhor, tendo a vida em peregrinação com o Senhor, passando pela jornada da vida com a certeza da presença de Deus, esses são adotados, esses são cuidados, esses são sustentados, eles têm ideia de comunhão, eles estão parte de uma família, e eles estão habitando na terra santa, na presença de Deus. Mas aqueles que não têm a vida em peregrinação com a presença de Deus, na verdade eles são inimigos do Senhor, eles serão destruídos pelo Senhor, eles não serão adotados pelo Senhor, pelo contrário, eles irão morar em terra árida, ou seja, eles serão castigados. De forma, meu irmão, que quando eu encaro a vida, quando eu olho para a vida, a partir daquilo que Davi está dizendo aqui, e lembre-se, esse salmo era para ser cantado e relembrado às gerações posteriores, era mais ou menos o que Davi estava dizendo o seguinte: pessoal, nós somos povo de Deus e Deus está conosco.
e Ele peregrina junto conosco na jornada da nossa vida, em direção à salvação eterna, de forma que não temam, fiquem com o coração em paz, porque Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso defensor, Ele é aquele que nos dá comunhão, Ele é aquele que nos faz livre, Ele é aquele que nos faz prosperar. Deveriam ter medo os inimigos, os que não têm a percepção da presença de Deus. Então, essa é a primeira parte do Salmo, é um anúncio do qual é o objetivo do Salmo. A partir do verso 7, Davi agora vai lembrar ao povo que Deus já fez para justamente trazer essas afirmações iniciais para a realidade da vida. Olha só o que diz o verso 7. Ó Deus, quando conduziste teu povo, quando marchastes através do deserto, a terra tremeu, o céu derramou chuva diante de ti, e o Deus do Sinai diante de ti, ó Deus de Israel. Enviastes muitas chuvas, ó Deus, para refrescar a terra exausta. Ali teu povo se estabeleceu e com farta colheita, ó Deus, provestes os necessitados. Essa imagem aqui é a imagem do povo sendo liberto do Egito. Lembra que no verso 6, Davi já tinha dito isso, ele é aquele que nos livra. É o povo sendo liberto do Egito em direção à terra prometida. E o que Davi está lembrando para o povo? Quem foi que nos fez sair da terra do Egito, da terra da escravidão? Quem foi que nos fez passar pelo deserto de maneira vitoriosa, por assim dizer? E quem foi que nos fez chegar à terra que mana leite e mel? A terra prometida. Foi o Senhor. Foi Deus. Por isso que o texto começa, ó Deus, quando conduzistes. Foi Deus quem construiu essa jornada, e aqui ele está relembrando um acontecimento do passado, para fazer referência àquilo que ele já estava dizendo para nós inicialmente. Deus está na nossa jornada. Observe, é como se ele falasse, olha para o passado, olha para o nosso povo. Eles eram escravos no Egito, mas eles foram libertados, eles venceram o deserto, eles peregrinaram pelo deserto, o nosso Pai cuidou deles. A expressão aqui, derramou chuva, alguns intérpretes têm a ideia de que esse derramou chuva é a ideia do maná mesmo, o maná que veio do céu. A terra tremeu, é a expressão de quando veio a tábua, os 10 mandamentos ali, e a terra tremeu. São referências para mostrar a presença de Deus no meio do povo de Deus, com a peregrinação do Egito em direção à terra prometida. A mesma coisa nós poderíamos dizer às pessoas que estão vivendo hoje, dizendo o seguinte: olhe com cuidado para a sua vida, olhe com carinho para a jornada que você esteve até aqui e comece a observar a mão do Senhor, como Ele cuidou, como Ele livrou, como Ele libertou, como Ele sustentou, como Ele reanimou, como Ele enxugou as lágrimas, como Ele esteve presente. Na verdade, o que você está fazendo é vivendo a jornada para a qual Deus preparou para você. Uma jornada de salvação. Uma jornada de salvação. Em terceiro lugar, essa jornada é uma jornada onde tem muitas batalhas, mas essas batalhas não são vencidas por nós. Olha só o que diz a partir do verso 11. O Senhor dá a ordem, e um grande exército traz boas notícias. Reis inimigos e seus exércitos fogem, enquanto as mulheres repartem a casa dos despojos. Mesmo os que vivem entre os currais de ovelhas encontram pombas com asas de prata e com pena de ouro. O Todo-Poderoso dispersou os reis com uma tempestade de neve sobre o monte Zalmon. Aqui tem muita linguagem figurada aqui que a gente precisa entender. Então a primeira é o seguinte: o Senhor dá ordem. Davi apresenta Deus como um grande general que ordena ao exército ir adiante, vencer a batalha. E esse exército é vitorioso, ele traz grandes notícias e boas notícias. O que significa isso? Significa que os inimigos foram vencidos, que os inimigos fugiram, que os inimigos não venceram. E as mulheres foram as responsáveis pelos despojos de guerra, fazendo com que esse povo ficasse ainda melhor, mais próspero, mais rico. E aqui, a partir do verso 13, dá uma expressão muito legal. Mesmo os que viviam entre os currais de ovelha, aqui é uma expressão para os covardes, mesmo aqueles que não foram para a guerra, mesmo aqueles que não confiaram, mesmo aqueles que desconfiaram do Senhor diante das batalhas, mesmo eles experimentaram
da vitória. Experimentaram dos despojos da vitória. E aí a expressão pombas com asa de prata e penas de ouro tem a ver com isso. As riquezas que sobraram dessa guerra. Mas quem fez isso? O verso 14 reafirma: o Todo-Poderoso dispersou os reis como uma tempestade de neve sobre o Monte Zalmon. O Monte Zalmon era um monte muito alto que tinha neve e por vezes tinha avalanche. E você sabe que uma avalanche não pode ser segurada, uma avalanche não tem como ser impedida. E a ideia aqui é a mesma. O Todo-Poderoso fez isso. Que isso tem a ver com a nossa vida. Na jornada da vida da qual estamos vivendo, a primeira coisa que eu e você precisamos ter plena consciência é que Deus está nos conduzindo. Deus está nos conduzindo. E a condução de Deus tem a ver com tirar-nos do Egito, da terra da escravidão, e levar-nos à terra prometida, à herança eterna. É isso que estamos fazendo aqui nessa vida. Nós somos escravos do pecado, nós estamos presos em nossos desejos, em nossas paixões, nós somos rebeldes contra o Senhor. Mas o que Deus nos faz através de Cristo Jesus na cruz do Calvário é justamente nos libertar, nos fazer livre do pecado, nos tirar da terra da servidão e nos conduzir então para a terra prometida, que é a herança eterna. E é isso que nós estamos aguardando. E Davi está mostrando isso de maneira clara. Deus já fez isso na história. Deveríamos então confiar mais nele. Em segundo lugar, Davi diz: olha, as batalhas que tem pelo caminho, as batalhas que enfrentamos pelo caminho, e aqui para você ter uma noção, Josué lutou 35 guerras, 35 grandes batalhas, para que a nação de Israel se consolidasse na terra prometida. Então não foi assim, saiu do Egito, chegou lá na terra prometida, show de bola, é só entrar. Não, tinha gente lá, tinha outras cidades lá. Então eles tiveram que ir para a guerra, eles tiveram que conquistar aquela terra. E apesar deles estarem guerreando, quem os fez vitoriosos foi o Senhor, foi Ele quem deu a ordem. Assim como o Senhor dá ordem para nós hoje: vá adiante, vá adiante, vá adiante. Em quarto lugar, o texto nos mostra que Deus é a nossa habitação, ou nós somos a habitação de Deus. Olha só o que diz o verso 15: os montes de Bazã são majestosos, com cumes altos que chegam até o céu. Os montes elevados, ó montes elevados, porque olham com inveja para o monte Sião, onde Deus escolheu habitar, onde o Senhor habitará para sempre. Cercado de milhares e milhares de carruagens, o Senhor veio ao monte Sinai para o seu santuário. Quando subistes às alturas, levastes muitos prisioneiros, recebeste dádivas do povo, até mesmo dos que se rebelaram contra ti. Agora o Senhor Deus viverá ali, em nosso meio. Essa expressão é mais uma vez fantástica. O que Davi está olhando é o seguinte: Deus escolheu o monte de Sião como o monte da sua habitação. Era lá que o templo tinha que ser construído, era lá que a arca tinha que ser estabelecida. No entanto, o Monte Bazã era um monte muito mais alto, muito mais suntuoso, muito mais poderoso, aparentemente. Por que Deus escolheu então um Monte Sião que, diante do Monte Bazã, não passa de uma colina, como diz um certo intérprete da Bíblia? Porque Ele escolheu estar no meio do seu povo. Ele escolheu estar no meio do seu povo. E esse é o grande privilégio. Então olha só que coisa interessante, meu irmão. Eu queria que seus olhos fossem abrindo para aquilo que nós estamos falando aqui. A vida é uma jornada, e uma jornada complexa. Mas por que a gente deve viver a vida de maneira alegre, em paz? Por que a gente deve encarar o dia a dia de maneira tranquila, com paz de espírito? Primeiro, porque quem nos conduz nessa jornada é o Senhor. Com um objetivo muito claro, porque a jornada do Senhor é uma jornada de salvação. Nos tira da terra da servidão, da escravidão e nos conduz à terra prometida. Porque nesse caminho existirão batalhas e grandes batalhas, mas nós não precisamos vencer nenhuma delas, porque quem vence é o Senhor. É Ele quem dá a ordem. E depois que a batalha foi vencida, depois que a vitória foi conquistada,
e a terra prometida de fato chegou, que é o Monte Sião, era a terra prometida, Ele habitará no nosso meio eternamente. Assim como Ele fez na história. O Monte Sião, a Arca da Aliança, a representação da presença de Deus, estava ali no meio do povo de Deus. Mas isso era apenas uma sombra, uma amostra grátis daquilo que acontecerá em toda a eternidade. Nós estaremos eternamente no meio da presença de Deus. E esse será o grande privilégio do céu eterno. Então, observe, Davi apontou para o passado e nos falou por que essa jornada deve ser vivida de maneira a estarmos preparados, exaltem, a estarmos alegres, felizes, em paz, e a estarmos louvando a Deus. Mesmo que essa jornada tenha batalhas, mesmo que essa jornada seja difícil, mesmo que essa jornada não seja uma coisa tão simples, porque Deus está conosco, desde o planejamento do traçado, do caminho, até a execução das batalhas e das vitórias que virão. Então Davi aponta para o passado, para trazer essa convicção no coração do povo. Mas a partir do verso 19, ele vai apontar para o futuro. Olha só o que diz em quinto lugar. O Senhor nos carrega em seus braços. Olha que coisa maravilhosa. Louvado seja o Senhor, louvado seja Deus, o nosso Salvador. A cada dia Ele nos carrega em seus braços. O nosso Deus é Deus que salva. O Senhor soberano nos livra da morte. Deus esmagará, preste atenção no futuro, a cabeça dos seus inimigos. Esmagará o crânio dos que insistem em pecar. O Senhor Deus, de Bazã farei descer meus inimigos, das profundezas do mar o farei subir. Você, meu povo, lavará os pés no sangue deles, e até seus cães terão sua porção. Aqui ele está trazendo a ideia de justiça ou de juízo futuro de Deus. Ele está dizendo o seguinte: vamos louvar ao Senhor, vamos louvar o nosso Salvador. Por quê? Porque é Ele quem nos salva, porque é Ele quem nos carrega em seus braços. Essa imagem é linda demais. É Ele quem nos pega e nos conduz literalmente nessa jornada, porque nós, por nós mesmos, não conseguiríamos, ficaríamos pelo caminho, mas Deus não permite que isso aconteça. Ele literalmente nos pega pelos braços e nos carrega nessa jornada, a fim de que cheguemos até o fim. Mas e os injustos? E os rebeldes? E os que permanecem pecando? Os que insistem em atender os desejos do seu coração? O Senhor diz, de Bazã, mais uma vez, a expressão do Monte Bazã, porque era uma colina muito alta. Então ele diz, a expressão é o seguinte: de Bazã até as profundezas do mar, eu vou recolher eles de todos os lugares, dos mais altos até os mais baixos. Eu vou recolher todos eles. E o meu povo lavará os pés em seus sangues. Até os cachorros. E aqui essa expressão é muito forte, meu irmão, porque o cão não era um pet como é hoje. Eu tenho um cãozinho em casa e brinca e rola e essa coisa toda, mas não, o cão no meio de Israel era um animal imundo que vivia no meio da praça. Era um animal que só comia o resto. O cão era o pior que tinha. Então Deus está falando o seguinte: olha, até os seus cães, até os cães da sua cidade vão ter a sua porção. Mas aqueles que se rebelaram contra mim, aqueles que insistiram em pecar, aqueles que insistiram em viver segundo o desejo do seu coração, esses serão condenados, esses serão destruídos. E essa é a imagem. Agora apontando para o futuro: eu farei, Ele esmagará, Ele fará. O que Davi então está trazendo duas perspectivas que é para você não ter para onde correr. Ah, mas eu queria ver se Deus realmente é esse Deus que cuida, se é esse Deus que ama, se é esse Deus que conduz mesmo a gente pelos braços. Beleza, olha para o passado. E aí ele saca o exemplo do povo sendo liberto do Egito em direção à terra prometida. Mas você poderia ter outros centenas de exemplos aqui. Olhe para o passado, veja o que Deus já fez, veja como Ele cuida, veja como Ele sustenta, veja como Ele é bom, veja como Ele é misericordioso, veja como Ele é bondoso.
Veja como foi Ele quem fez com que o povo chegasse ao lugar que tinha que chegar. Veja como foi Ele quem venceu as batalhas. Veja como foi. É isso. Olhe para o passado e veja como Deus cuida de você. Agora também olhe para o futuro e veja o que Deus irá fazer. Porque muitas vezes nós olhamos para o futuro e temos uma perspectiva ruim. Porque aparentemente os injustos estão prosperando e os justos não estão. Aparentemente há muita impiedade no nosso meio. Aparentemente há muita coisa ruim acontecendo e parece que Deus está inerte, parece que Ele não está vendo tudo isso. E Davi está dizendo: olhe para o futuro, o juízo de Deus virá. Então o que você tem que celebrar? O Deus que é o seu Salvador. Porque às vezes a gente esquece disso. Nosso sentimento de revolta vai ficando tão grande que a gente esquece da grande bênção. Deus é o nosso Salvador. É Ele quem nos salva. Pode até um injusto aparentemente estar prosperando nos dias de hoje, mas ele não tem o privilégio de ter Deus como Salvador como eu tenho. Ele não tem o privilégio de ter uma esperança eterna como eu tenho. E aqui o grande privilégio que Davi diz, ele não tem o privilégio, como diz o verso 19, a cada dia Ele nos carrega em seus braços. Aqui a expressão poderia ser de dia em dia, de noite em dia, Ele nos carrega em teus braços. Todos os dias Ele nos carrega em teus braços. Você já imaginou o que é isso? Sermos carregados pelos braços do Senhor? Não foi isso que a gente viu no texto de João, quando começou esse culto? Jesus afirmando justamente que Ele nos arrebata em teus braços e que por isso nós podemos ter certeza da salvação. Nada pode nos tirar da salvação, porque estamos nos braços do Senhor. E não importa onde os inimigos estejam, não importa se eles são grandes ou pequenos, não importa se eles estão escondidos, não importa, porque quando Deus vier, Ele vai chamar, desde Bazã, o alto cume de Bazã, até o mais profundo mar, e todos irão à sua presença, e Ele esmagará as suas cabeças. Imagem forte, né? Mas essa é a ideia da ira de Deus sendo derramada, a ira de Deus sendo derramada. E o texto continua apontando para o futuro ainda, ele diz: olha, o Senhor triunfará. Verso 24, já se vê teu cortejo, ó Deus, o cortejo do meu Deus e Rei, entrando no santuário. À frente vão os cantores, atrás vêm os músicos, no meio vêm as moças tocando tamborim. Louvem a Deus todos vocês, louvem ao Senhor, a fonte da vida de Israel. Vejam, à frente vai a pequena tribo de Benjamim, logo atrás a grande multidão de governantes de Judá e todos os governantes de Zebulon e Neftali. Davi parece que contemplava tanto a chegada triunfal na vida eterna, que ele já estava vendo. É como se ele já estivesse vivendo o momento. É como se ele já estivesse escutando os cânticos, as pessoas cantando, os instrumentos sendo tocados, e aquela festa, e aquele negócio acontecendo, e ali o triunfo chegando, porque finalmente chegou o dia do Senhor, finalmente nos encontramos com o nosso Pai, para viver com Ele toda uma eternidade. A carta de Pedro, de 1ª e 2ª Pedro, Pedro vai fazer a mesma lógica, de olhar para o futuro, ver o Deus vitorioso, e assim você viver de maneira correta e santa aqui. A carta de Tessalônica, de Paulo aos Tessalônicas, é a mesma coisa. Paulo também vai apontar para o futuro, mostrar como Deus é vitorioso, para que assim a gente possa viver com esperança e paz aqui. E Davi, no Antigo Testamento, bem antes desses homens, está tendo a mesma visão, só que a linguagem poética é tão extraordinária, é tão bela, é tão fantástica, que se eu fechar os meus olhos aqui, parece que eu estou vendo como Davi, e os cânticos sendo cantados, e os instrumentos sendo tocados, e aquela festa acontecendo, e o nosso rei à frente, e todo o povo cortejando o nosso rei Salvador, porque finalmente chegou o dia do triunfo final. Por óbvio aqui, algumas das nações, ou algumas das tribos de Israel, são nominadas para mostrar que o povo de Deus faz parte desse cortejo.
não são apenas os seres celestiais, não são apenas aqueles que têm uma função específica, como cantar ou tocar, mas é o povo que está cortejando o Rei Salvador. A vitória final chegou. O texto, então, termina fazendo um convite para nós. Em sétimo lugar, o convite é para que a gente possa viver uma vida de adoração ao nosso Pai. Olha só o que diz o verso 32. Cantem a Deus, reinos da terra, cantem louvores ao Senhor, cantem àquele que cavalga pelo céu antigo, cuja voz poderosa troveja dos céus, anunciem a todos o poder de Deus, sua majestade está sobre Israel, sua força é poderosa nos céus, Deus é temível em seu santuário, o Deus de Israel dá poder e força ao seu povo, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Desde o verso 28 até o verso 35, o chamado de Davi aqui é para que agora o Egito, para que agora as outras nações louvassem ao Senhor, adorassem ao Senhor, reconhecessem ao Senhor como Deus, e assim tivesse uma vida de adoração, uma expressão de adoração sincera, porque não há outro caminho a trilhar que não seja o de adorar a esse Deus. O Deus que está no controle da história, o Deus que é soberano sobre tudo o que acontece, o Deus que conduz o seu povo pela jornada de salvação, o Deus que irá chegar, que irá triunfar sobre tudo e sobre todos. Ora, se olhamos para o passado e vemos o poder de Deus, a grandiosidade de Deus, a salvação de Deus sobre o seu povo, e olhamos para o futuro, e temos a plena convicção da salvação, ao ponto de que nós podemos fechar os nossos olhos, e já ouvir os cânticos, e já ouvir os instrumentos, e já tentar imaginar aquela cena fantástica, de que finalmente chegamos, o dia do triunfo chegou. O que nos resta hoje que não seja adorar a Deus? O que nos resta hoje que não seja exaltar o nome dEle? O evangelista Moody, comentando esse texto, ele diz exatamente isso. Ele diz, olha, os livramentos do passado e as bênçãos do presente apontam para um futuro triunfo de Deus. Deus é convocado para liderar suas forças em um ato final de poder. Após a declaração da vitória final, todas as nações são convocadas para exaltar a Deus como Senhor através do louvor. E a gente vai ver algo parecido sendo narrado lá em Apocalipse. O dia em que todas as nações se dobrarão diante do nosso Pai, onde todas as línguas confessarão quem é o Senhor. O que fazer então diante desse texto? Vamos lá, o que fazer? Em primeiro lugar, a jornada de Deus para você é uma jornada de salvação. Por isso louve, adore. Tenha o seu coração em paz. Exalte, no sentido de se prepare. Lembra do que Spurgeon falou? Prepara o caminho. Há uma jornada, não é você ficar sentado, parado, esperando a morte chegar. Você tem que levantar, você tem que ir. A jornada, o caminho está ali para ser trilhado. Mas você vai fazer isso com louvor e adoração e com alegria. Segundo lugar, olhe para o passado, observe como Deus libertou e amou o seu povo. É isso que Deus está fazendo por você. Aqui Davi contou a história do povo saindo do Egito em direção à terra prometida. Mas hoje nós podemos contar a história de Jesus Cristo, o nosso grande Salvador, que morreu pelos nossos pecados, que assumiu a nossa culpa, que nos libertou do cativeiro e nos fez livres e filhos eternos de Deus. É isso que Ele está fazendo por nós, Ele está nos salvando. Terceiro lugar, adore ao Senhor por seus grandes feitos, pois estamos em direção à terra prometida. Se você tem dificuldade de adorar ao Senhor por causa da circunstância em que você está vivendo, por causa do momento em que você está vivendo, olhe para frente, olhe para adiante dessa circunstância, olhe para a terra prometida que está sendo preparada para você. Quarto lugar,
Olhe para o futuro, o triunfo é certo. Já se pode ouvir a trombeta dos músicos. Essa imagem é linda, meu irmão. Eu queria que você dormisse hoje sonhando com essa imagem. Sabe, fechar seus olhos assim, imaginando os anjos tocando aqueles trompetes, aquelas trombetas, né, sax. Eu não sei qual é o instrumento que vai ter, mas imagina, um negócio de doido. Você já tem banda boa aqui, imagina os anjos cantando, os anjos tocando. Deve ser um negócio assim. E aí aquela marcha, Deus à frente, todo mundo andando em direção a uma entrada triunfal. Nós precisamos olhar para o futuro. Quinto lugar, é Deus quem nos conduz à salvação. Lembre-se disso. A jornada é conduzida por Deus. A vitória é conquistada por Deus. A habitação é dada por Deus. Percebe? Ele te carrega pelo colo. É isso que o salmista disse aqui. Ele pega você nos braços. É Ele quem faz. É Deus quem nos adota como filhos. É Deus quem nos carrega em seus braços. É Deus quem nos garante uma jornada triunfal. Não é uma jornada fácil. Não é uma jornada sem batalha. Mas ela é vitoriosa. Por causa do que Cristo fez. Sexto lugar. Olhe para a história e perceba a jornada de salvação que Deus preparou para você. Aqui mais uma vez eu quero chamar a sua atenção, para você não ter um coração imediatista. Muitas vezes nós olhamos para as nossas circunstâncias, para o momento em que nós estamos vivendo, e a nossa percepção é, Deus nos abandonou, Deus nos largou, Deus nem sei se existe mais. Ao invés de você olhar apenas para aquele núcleo de problema que você está vivendo, alargue a sua visão. Olhe para a história, olhe para o que Deus já fez, olhe para o que Ele prometeu, olhe para o que Ele está fazendo. Porque a jornada dele é uma jornada de salvação. Eu quero terminar com uma frase que diz o seguinte: ao olhar para o futuro, tenho plena convicção, ao olhar para o passado, tenho plena convicção do futuro. Por quê? Porque o meu Salvador amou, libertou e salvou o seu povo, como faz comigo hoje, e garantiu a vitória na eternidade. E por isso já posso ouvir os músicos me aguardando para a entrada triunfal com o meu Salvador. É isso. Você pode olhar para o passado, você pode olhar para o presente, você pode olhar para o futuro. Para qualquer lugar que você olhar, você vai ver a mão do Senhor. Para qualquer lugar que você olhar, você vai ver que Deus está te conduzindo por uma jornada de salvação. Para qualquer lugar que você olhar, você vai sentir paz, porque você sabe que Deus é contigo. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar mais uma vez? Pai, louvado seja o Senhor, ó Deus. Louvado seja o Senhor, ó Deus. Que o Senhor alargue a nossa visão, que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor nos faça perceber como nós estamos numa jornada, como o Senhor tem para nós uma história onde o Senhor nos conduz, uma história onde o Senhor vence as batalhas, uma história onde o Senhor nos carrega pelos braços. Oh Deus, obrigado pela Tua grande misericórdia. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos garante que essa história chegará a um fim triunfal, onde habitaremos eternamente com o Senhor, onde estaremos em Teus braços eternamente, onde desfrutaremos da Tua presença eternamente. Nos ajude a olhar para o passado e ter o nosso coração encorajado, Pai. E nos ajude a olhar para o futuro e ter o nosso coração cheio de esperança. Que o Senhor nos conduza, Pai, debaixo da Tua graça, do Teu amor e da Tua proteção. É a oração que fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.